Arma 3 não é só um jogo, na real ele é tão absurdamente realista que já foi usado muitas vezes sem querer como imagem de guerra real em telejornais e em redor do mundo. E sim, teve a grande mídia caindo nessa. E isso já diz muito sobre o nível da coisa, né? Lançado em 2003, ele não se preocupa em ficar se vendendo como diversão rápida. Ele te dá um tutorial mastigado e não te pega pela mão. E muitas vezes ele não quer agradar todo mundo. É mais para um público nichado. A proposta é similar à guerra do jeito mais cru, técnico e próximo da realidade possível. Aqui não existe herói solitário correndo, explodindo tudo. Se você sair correndo no campo aberto, morre. Se não se comunicar, também morre. Se não entender distância, balística, terreno, estratégia, formação de esquadrão, morre. Arma 3 é sobre planejamento, coordenação, consequência e como um conflito real. E é aí que entra o ponto mais curioso. O realismo do Arma 3 é tão alto, com forças armadas é tão alto que as forças armadas ao redor do mundo usam a base do jogo para treinamento militar. Não o Arma 3 de prateleira, mas versões adaptadas, como simuladores derivados e sistemas baseados no mesmo motor. Inclusive o exército dos Estados Unidos já utilizou tecnologia da Bohemia Interactive para simulações táticas e planejamentos operacionais. O jogo simula combates terrestres, aéreos e marítimos, tudo integrado. Helicópteros, exige uma leitura de vento, peso. Aviões não são aqueles arcades, veículos blindados, precisam de tripulação coordenada. A infantaria depende de cobertura, formação e comunicação por rádio. Nada é simples, tudo exige uma espécie de estudo. E mesmo o jogo puro, sem mod, já é pesado. Pesado de aprender, pesado de jogar e também pro PC, né? O Arma 3 não foi feito para rodar em qualquer máquina nem para ser jogado de qualquer jeito. Ele exige tempo, paciência e respeita as regras do sistema. Agora, quando entram os mods, a coisa vai para outro nível. A comunidade do Arma 3, em praticamente qualquer cenário possível, guerras modernas, conflitos históricos, operações secretas, simulações policiais, forças especiais, missões de resgate, treino urbano, tudo com nível de detalhe assustador. E justamente aí que começam os problemas, ou melhor, as confusões. O que vem ocorrendo é que diversas vezes vídeos gravados dentro do Arma 3 foram usados como se fossem imagens reais da guerra. Aqui agora começam a se perguntar se o país tem condição de receber tantos refugiados. De acordo com a secretária da ONU para assuntos de imigração, pelo menos 5 milhões de pessoas vão buscar refúgio em outros países do mundo. E os Estados Unidos já receberam muitas pessoas vindas do Afeganistão recentemente. Então, além desse questionamento sobre o poderio da China nesse quesito de apoio ou não à Rússia, a gente também começa a se perguntar aqui nos Estados Unidos o que vai acontecer com esses milhares aí de refugiados, para onde serão levados, o que vai acontecer com tantas... Como logo de emissora, narração séria, contexto político, e ninguém percebeu que aquilo era um jogo.
explosões, movimentações de tropa, drone, visão noturna, tudo tão convincente que enganou até jornalista profissional. A própria desenvolvedora do jogo já precisou se manifestar publicamente várias vezes, alertando a mídia para verificar a fonte das imagens, porque não eram cenas reais, e sim a gameplay. E isso levanta uma questão bem séria: se o jogo consegue enganar até quem trabalha com notícia, imagina o impacto disso na forma como a gente consome informação hoje. Arma 3 também é um jogo que não segue a lógica do mercado atual. Até hoje ele não tem uma continuação direta. Não é porque falhou, é porque o conceito dele é tão específico que simplesmente não faz sentido lançar o Arma 4. E o foco sempre foi expandir, ajustar, melhorar, e a comunidade mesmo cria o que às vezes necessita. E eu acho que talvez por isso que ele não seja muito popular no mainstream. Mas o Arma 3 não é para qualquer um. É um jogo de entrar, dar tiro e sair. É um jogo que você precisa de estudo. É de gostar mesmo de simulação. E no fim das contas, é quase um espelho desconfortável da realidade. Ele não glamoriza o conflito. Ele mostra o caos, a lentidão, o medo, a dependência do esquadrão, e o peso das decisões. Talvez por isso seja tão fácil confundir ele com o mundo real. Então fica o alerta aí: da próxima vez que você vê no TikTok, no Instagram, uma notícia de guerra com imagens muito perfeitas, aviões e baterias antiaéreas muito limpas ou muito estranhamente cinematográfica, vale a pena olhar 2 vezes, porque talvez você não esteja vendo o campo de batalha, talvez você esteja vendo o Arma 3 rodando. E muito obrigado, essa é uma curiosidade que eu queria trazer. E se inscreva e curte aí. E muito obrigado pelos novos inscritos. Vou continuar produzindo conteúdo e trazendo mais curiosidades sobre games, história, música, arte. E o que mais vocês gostar, comenta aí.